Para a gente falar de velocidade média, para a gente falar de velocidade escalar média, para eu definir alguma coisa desse tipo, eu tenho que definir três grandezas: posição, espaço percorrido e deslocamento. Aí aqui o deslocamento tem que ficar bem esperto, porque o deslocamento aqui eu estou dando o conceito de deslocamento escalar. Vem comigo para a gente diferenciar duas grandezas importantes, duas coisas importantes. Quando eu falo de uma grandeza na física, vimos na aula passada que uma grandeza pode ser vetorial ou escalar. Nesse caso, a grandeza escalar, ela é focada, é pautada somente no módulo, na intensidade. Não tenho que saber da direção e sentido. Agora, quando eu falo de vetor, eu tenho que saber sim a direção e sentido. Então a gente pode discutir em algum momento o deslocamento vetorial, que é um vetor, uma reta que vai da posição 1 até a posição final, posição inicial até a posição final. Bom, agora vamos lá. Posição. Aqui nessa pista de 2.000 metros que eu desenhei, tem 4 posições bem evidentes: a posição 0, a posição 500, a 1.000, a 1.500 e a 2.000. Claro que no meio pode ter outras posições marcadas, né? Então, dependendo de onde estiver, vai ter uma posição. A posição é associada a um número, a um valor. Tem uma curiosidade bem legal. Se tu andar na BR-101 aqui, eu estou falando de Santa Catarina, essa aula pode ser assistida em qualquer lugar do Brasil, nas rodovias tem as placas. E quando tu vai entrar numa cidade, entrada 240, quilômetro 240, quilômetro 260, aquilo são posições. Então, se um dia eu estiver parado numa rodovia dessa, aqui na BR-101, eu sei que acontece isso. Se tiver uma placa da rodovia em qualquer lugar, se tu correr e for atrás da placa, vai estar marcado o quilômetro que aquela placa foi colocado. Por que isso é importante? Se tiver com problema, tu ligar para o 0800 da rodovia, ali do pessoal que administra a rodovia, do pedágio, eles vão perguntar onde que tu tá, né? Tu não vai dizer, eu tô aqui no asfalto. Tu vai dizer a posição que tu tá, mais ou menos o quilômetro que tu te encontra. Então a posição é um valor numérico associado aonde tu tá. Agora, espaço percorrido e deslocamento, olha só. Eu posso dizer que comecei na posição 0, comecei na posição 500, comecei na posição aqui, eu posso botar metade disso, 750 e vai embora. Agora, o espaço percorrido. Vamos brincar que esse cara consegue dar aqui, uma volta completa, 2 voltas completas e de repente ele para aqui. Então, ele parou bem aqui, Nesse momento ele parou, ele está aqui. A gente consegue definir aqui o espaço percorrido e o deslocamento escalar. Qual é o espaço percorrido? Se tu notou, eu falei que ele deu duas voltas, aí ele deu uma volta, 2 voltas e parou aqui no 1.000. Então ele deu 2 voltas mais meia volta. Então, uma volta 2.000, 2 voltas 4.000 mais 1.000, 5.000 metros. Isso refere-se ao espaço percorrido. Bom, o espaço percorrido aqui vai ser representado pela sigla, pela letra ΔS. ΔS igual a 5. O que é esse ΔS? A variação do espaço. Esse S de space, a gente costuma usar S, algumas formulazinhas usam X, já vi usar D de distância. Então a variação da distância, a variação do espaço percorrido foi de 5.000 metros. E agora o deslocamento. Imagina que tu dormiu no carro, tá no banco de carona, o cara dá uma volta, 2 voltas e parou aqui. E tu parou. Cara, quando chegar aqui tu vai ver que tá na posição 1.000, né? Então se tu prestar atenção, quanto que foi o teu deslocamento escalar aqui? Vamos lá. Esse aqui é o espaço percorrido. Agora, onde que eu vou achar o deslocamento? O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Direto. Sem pensar no que tu andou efetivamente. No espaço percorrido eu considero a mudança de sentido, considero tudo. No deslocamento só a posição inicial e a posição final. Então se eu quiser encontrar aqui, eu vou ter S
menos esse zero. Então, se ele só vai para frente, o espaço percorrido, o deslocamento escalar é a mesma coisa. Se ele vai e volta, isso muda. Então, aqui, ó, ΔS, posição final que ele está, 1000. Posição inicial, 0. Então, quanto que foi o meu deslocamento escalar? Ele foi de 1000 metros. Tu entendeu a diferença? Deslocamento e espaço percorrido são grandezas diferentes da física, apesar de no dia a dia parecer a mesma coisa. Espaço percorrido, tu conta efetivamente o que tu andou, considerando as idas e as vindas, tudo. O deslocamento é só a posição final, menos a posição inicial. Tá? Isso é muito importante porque em algumas provas a gente trabalha a diferença da velocidade média e da velocidade escalar média. Velho, a velocidade escalar média está associada ao espaço percorrido. A velocidade média está associada ao deslocamento. Então, se nessas 2 voltas e meia o cara levasse um tempo de 30 minutos, essas respostas seriam diferentes. A velocidade escalar média seria quanto? Seria 5.000 ou 5 quilômetros. Vamos botar 5 quilômetros. Ó, vou tirar isso ainda daqui. 5 quilômetros, tá? Dividido pelo tempo, que é meia hora, que é 0,5. Então, essa velocidade escalar média aqui seria de 10 km por hora. Essa seria a velocidade escalar média. Mas o mesmo problema eu poderia pedir a velocidade média. Então aqui, escreve comigo, ó, essa aqui. Velocidade escalar média. Agora, se eu quiser calcular a velocidade média, o que é esse negócio de calcular a velocidade média? Ó, aqui eu consigo colocar associar isso a uma fórmula. Velocidade escalar média, espaço percorrido pelo tempo. Não vai mudar muito o jeito que tu vai escrever. Agora, quando eu venho para pedir a velocidade média, vai ser a mesma coisa. A velocidade média vai ser a variação do espaço pela variação do tempo. Só que nesse caso eu vou pegar o quê? O deslocamento. Quanto que foi o deslocamento? 1 quilômetro. Quanto que foi o tempo? Meia hora. Então a velocidade média, 2 km por hora. Então aqui velocidade média. Aqui velocidade escalar média. Então a diferença é essa. Na velocidade média, tu pega o deslocamento. Na velocidade escalar média, tu pega o espaço percorrido. A gente vai resolver daqui a pouco, a gente tem no material, tu deve estar acompanhando aí, logo depois a gente vai falar de uma questão da CAF, que já caiu, e essa questão da CAF, ela diferencia a velocidade média, a velocidade escalar média, deslocamento até espaço percorrido, mas também eu consigo falar aqui sobre um outro tipo de deslocamento. Por exemplo, se eu perguntasse para ti qual é o deslocamento vetorial aqui, tu concorda que eu consigo traçar uma linha reta daqui para cá? Opa, era para ser uma linha reta. Ó, eu consigo traçar uma linha reta aqui, ó. Essa linha reta, ela representa um vetor. Então, se eu tiver condições de medir esse vetor, eu posso até calcular a velocidade vetorial média. Isso é um papo bem a fundo, tá? Então, são 3 velocidades. Velocidade escalar média, o espaço percorrido, que eu considero as idas e as vindas, considero tudo. A velocidade média, que eu pego só o deslocamento, que tem a ver com a posição final, menos a posição inicial. E eu consigo falar ainda de uma velocidade vetorial média. A velocidade vetorial é associada ao vetor. Então existe um vetor deslocamento. Fechou? É isso.